Bem, boa tarde a todas e a todos. Obrigada, professor Dr. João Proença Xavier. Bom, todos me escutam se eu falar daqui? Sim. Então, tá bem. Tendo por base o centenário da OIT, o meu trabalho busca analisar os desafios que ainda existem na questão da promoção da igualdade de gênero, principalmente na questão do trabalho doméstico, em que há vários desafios à questão da proteção social. Bem, inicialmente, tendo por base a missão da OIT, que desde a sua origem, há 100 anos atrás, tem sido promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas. Todavia, apesar dos avanços e direitos conquistados, persiste ainda uma série de questões que ainda não permitem uma mais plena garantia do trabalho decente a todos, nomeadamente tendo em consideração a persistência de uma significativa desigualdade de gênero no mundo do trabalho. Afinal, o acesso ao mercado de trabalho ainda é bastante restrito às mulheres. Existe uma baixa taxa de participação na força de trabalho global e encontram mais dificuldades e distintas condições de trabalho e de remuneração. Por outro lado, uma das atividades que é realizada há anos, majoritariamente por mulheres, não se encontra ainda devidamente reconhecida e protegida: o trabalho doméstico. O trabalho doméstico ainda é precário, subestimado, mal remunerado e insuficientemente regulado. De modo que, segundo o estudo global publicado pela OIT em 2016, cerca de 90% das trabalhadoras e trabalhadores domésticos a nível mundial estavam excluídos da proteção social. Há, portanto, uma série de elementos que fazem persistir a informalidade no trabalho doméstico, dificultando a promoção de um trabalho decente, designadamente para grupos mais vulneráveis, como as mulheres e os migrantes. Bem, é importante, então, ter por base a ideia de trabalho decente, que é um conceito que tem por significado um trabalho produtivo, adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, e que seja capaz de garantir uma vida digna para trabalhadores e trabalhadoras, de modo que a promoção da igualdade é um aspecto central deste conceito. Dentre essas questões, a promoção da igualdade de gênero. No ano do centenário da OIT, a iniciativa Mulheres no Trabalho é uma das 7 iniciativas através das quais a OIT busca preparar-se para o futuro. Nesse sentido, é importante considerar que a mulher, embora atualmente o número de mulheres com acesso ao ensino superior seja elevado em relação aos homens, a entrada no mercado de trabalho e a sua manutenção no mercado de trabalho são inferiores e encontram maiores dificuldades. Dentre fatores que levam a que haja ainda empecilhos ao desenvolvimento igualitário do trabalho das mulheres, encontra-se o fato de que o emprego remunerado foi, então, simplesmente adicionado à lista de tarefas das mulheres, que já tem uma carga de trabalho doméstico muito elevada. As mulheres ainda são vistas como elementos secundários da força de trabalho. Bem como a igualdade de gênero é uma questão que ainda é tradicionalmente considerada como feminina, pelo que não diz respeito a toda a gente. A ideia de que se tem que mudar as mulheres e não o sistema como um todo. Esses complexos fatores consubstanciam-se, na verdade, em obstáculos estruturais ainda bastante resistentes às medidas legislativas e institucionais destinadas à promoção da igualdade de tratamento que foram implementadas nos últimos anos, como é o caso das convenções da OIT sobre igualdade de remuneração, a Convenção número 100, e a Convenção sobre discriminação no emprego e na ocupação, que é a Convenção número 111. Essas convenções buscaram encorajar e assegurar a aplicação a todos os trabalhadores do princípio da igualdade de remuneração entre a mão de obra masculina e a mão de obra feminina por um trabalho de igual valor, bem como enseja aos Estados ratificantes a obrigação de promover a igualdade de oportunidade de tratamento na legislação e na prática para eliminar a discriminação contra todos os trabalhadores em todos os aspectos do emprego. Nesse sentido, importa também considerar a promoção da igualdade de oportunidades e tratamentos para os trabalhadores com responsabilidades familiares. Afinal, o papel desempenhado pelos afazeres domésticos e familiares tem desde sempre interferência na inserção das mulheres no mercado de trabalho. Há uma tensão entre o trabalho e a família, que tem gerado altos custos para as mulheres, uma vez que entram no mercado de trabalho com uma desvantagem estrutural em relação ao homem, bem como, depois de inseridas, permanecem em desvantagem face ao cúmulo de trabalho externo com o trabalho familiar. É preciso, portanto, a noção de uma conciliação com corresponsabilidade social,
ou seja, ações de equilíbrio entre trabalho, família e vida pessoal que envolvam homens e mulheres, estados, mercado e sociedade. Considerando, então, a questão do tratamento da OIT em matéria do emprego das mulheres e da igualdade de gênero, bem como na consideração da denominada economia do cuidado, tão presente na realidade atual, leva-nos a abordar uma outra questão trabalhista tão importante nos tempos atuais e que envolve majoritariamente mulheres: o trabalho doméstico. Persiste até hoje uma desvalorização no que se refere ao doméstico, a denominada economia do cuidado familiar, fazendo com que essa profissão ainda seja marcada por uma invisibilidade, baixa regulamentação e remuneração. Vinculado à economia de cuidado, o trabalho doméstico é um tema que apresenta grandes desafios do ponto de vista da vontade política e respectiva organização de atores sociais para a ação pública. Deste modo, o trabalho doméstico é uma das atividades para as quais a noção de trabalho decente defendida pela OIT tem especial importância, bem como, consequentemente, o seu devido tratamento tem interferência numa maior proteção dos direitos sociais das mulheres trabalhadoras. Nesse sentido, com o objetivo de dar impulso ao reconhecimento da economia de cuidado, demonstrando que a casa também pode ser um local de trabalho e o que prestam cuidados nesta devem usufruir da mesma igualdade de tratamento que os outros trabalhadores, a OIT adotou, em 2011, a Convenção número 189, relativa ao trabalho digno para trabalhadoras e trabalhadores do serviço doméstico, bem como a Recomendação número 201. Os dois diplomas devem ser considerados um em complemento ao outro. A Convenção número 189 da OIT define o trabalho doméstico como trabalho realizado em ou para um ou vários domicílios, sendo que o trabalho doméstico pode englobar uma série de tarefas, como limpar a casa, cozinhar, lavar e passar a roupa a ferro, além de tarefas no exterior da casa, como jardinagem, guarda da casa, transporte da família e cuidados prestados a crianças e idosos com deficiência. Depois, é claro, que cada país ratificante da Convenção irá estabelecer as definições de trabalho doméstico dentro da sua legislação. Mas, em resumo, o objetivo da Convenção número 189 acaba por ter em base o conjunto que está disposto no número 1 do artigo 14 da Convenção, que estabelece que todo membro deve adotar medidas adequadas de acordo com a legislação nacional e tendo em devida consideração as características específicas do trabalho doméstico, para assegurar que os trabalhadores do serviço doméstico beneficiem de condições não menos favoráveis do que as aplicáveis aos trabalhadores em geral, em matéria de segurança social, incluindo no que se refere à maternidade. No entanto, embora a Convenção número 189 e a Recomendação número 201 da OIT sejam elementos importantes no impulsionar da extensão da proteção social do trabalho doméstico, os trabalhadores dessa categoria continuam ao redor do mundo a não terem condições de trabalho digno como defendido pela OIT e, consequentemente, padecem de uma insuficiência ou ausência de proteção social. Analisando-se a realidade de vários países, dentre os quais vários signatários da Convenção número 189, é possível verificar que ainda existem uma série de elementos que constituem entraves à extensão da proteção social e à garantia dos direitos fundamentais aos trabalhadores domésticos. Dentre elas, a questão da conjugação legal. Por mais que muitos países já tenham uma legislação específica sobre os trabalhadores domésticos ou incluam essa definição dentro do Código de Trabalho, a definição de trabalho doméstico ainda acaba por ser restrita e não abarcar uma realidade tão complexa como o trabalho doméstico, que envolve muitas vezes um trabalho a tempo parcial, bem como múltiplos empregadores. Há uma limitação de contingências, por mais que o artigo 14 da Convenção número 189 estabeleça que os direitos têm que ser iguais aos trabalhadores domésticos, muitas das vezes há uma cobertura social inferior àquela que é oferecida pelo regime geral. Para além disso, existe uma falta de centralização das instituições responsáveis e da simplificação dos procedimentos para inscrição no sistema de proteção social, bem como manutenção do pagamento das contribuições. Há também falta de mecanismos adaptados à realidade específica do trabalhador doméstico, falta de regimes contributivos específicos, uma vez que o trabalhador doméstico, tanto quanto o próprio empregador, geralmente são pessoas que têm uma baixa taxa contributiva, uma baixa capacidade contributiva, desculpe. Há também insuficientes mecanismos de fiscalização e constatação de dados concretos, fazendo que os trabalhadores domésticos ainda permaneçam muito numa invisibilidade e informalidade.
Para isso, contribui também o baixo nível de informação e organização dentro dos trabalhadores domésticos, que geralmente trabalham em casas individuais e, por isso, têm um fator dificultador de se encontrarem e reunirem-se em organizações sindicais e promoverem a busca por seus direitos. Para além disso, dentre os trabalhadores domésticos, há um elevado número de trabalhadores migrantes, que já por si só estão mais sujeitos a uma vulnerabilidade maior. É, portanto, necessário promover mudanças na forma como se encontra atualmente a maior parte dos sistemas de proteção social ao redor do mundo, de forma a atender com mais eficiência e concretude os trabalhadores domésticos. É, portanto, necessário fazer melhoras na legislação, de forma a abarcar melhor as características do trabalhador doméstico. Para além disso, deve haver uma coordenação entre a legislação e a prática interinstitucional. Dentre esses fatores, estabelecer a promoção de uma cobertura obrigatória, uma vez que dentro do trabalho doméstico, caracterizado por uma informalidade, a cobertura voluntária acaba por não ser eficaz. É necessário uma centralização das instituições responsáveis, bem como uma simplificação de procedimentos, de forma a facilitar a entrada deste trabalhador no sistema de proteção social e a sua manutenção, continuando a contribuir com as prestações contributivas mensais, bem como, posteriormente, ter um melhor sistema de acesso aos direitos sociais. Dentre eles, sistemas de acesso no decorrer da vida de trabalho, bem como ao final na reforma. Em muitos países, mecanismos que foram utilizados para facilitar isso referem-se à utilização de plataformas institucionais online ou aplicações móveis, bem como acordos com bancos comerciais para o pagamento facilitado das contribuições. Dentro desse sistema, também é necessário um regime contributivo diferenciado, de forma a conseguir trazer uma categoria profissional com baixa capacidade contributiva para o sistema de proteção social. Para além disso, considerando também a baixa capacidade contributiva dos próprios empregadores, defende-se uma criação de incentivos aos empregadores, dentre os quais incentivos fiscais. Para além disso, também poderia ser considerado uma questão de apoio estatal, de forma a haver uma participação do Estado direta nos subsídios estatais para complementar essas contribuições. Bem como, considerando a informalidade do setor, é preciso fomentar a informação e a capacidade organizativa, aumentando a divulgação de informações relacionadas aos direitos trabalhistas e garantias sociais, de forma que os trabalhadores domésticos passem a se reunir e ter mais força na busca por seus direitos. Bem como promover um tratamento mais igualitário dos trabalhadores migrantes, tratando-os de forma igual aos nacionais, promovendo informação e formação, bem como a adoção de convenções bilaterais ou multilaterais, em que garantam a portabilidade das prestações sociais entre países ou a acumulação de mais de um sistema de proteção. Bem, todas essas atividades e orientações que a OIT tem vindo a dedicar ao trabalho das mulheres e à igualdade de gênero, bem como ao trabalho doméstico, mostram que nos seus quase 100 anos de existência, a OIT não tem sido uma espectadora passiva da situação, mas sim precursora de mudanças essenciais à maior promoção dos direitos dos trabalhadores. É verdade que, no entanto, ainda é necessário um impulso a que essas mudanças estruturais aconteçam. É importante, no que toca aos direitos das mulheres, bem como aos trabalhadores domésticos, uma significativa mudança de paradigma no sentido de divisão de tarefas e responsabilidades entre homens e mulheres, de modo que a obrigação de prestar cuidados não caia de forma desproporcional em cima de um ou outro. Deste modo, é preciso valorizar de forma justa as ocupações relacionadas com os serviços de cuidados e melhorá-las para que cumpram os requisitos em matéria de trabalho digno, o que irá contribuir de forma significativa para a melhoria da vida profissional das mulheres e também atrair mais homens para esse tipo de ocupação. Consequentemente, considerando o crescimento da importância da denominada economia de cuidado numa sociedade que cada vez mais envelhece, a qual é essencialmente realizada pelos denominados trabalhadores domésticos, e tendo em perspectiva que, majoritariamente, quem realiza o trabalho doméstico são mulheres, a extensão da proteção e garantia dos direitos dos trabalhadores domésticos permite, então, promover também os direitos das mulheres e combater a discriminação. É necessário, portanto, ultrapassar os entraves que ainda existem a uma efetiva proteção social desses trabalhadores.
a fim de se ter um sistema de segurança social mais inclusivo, acessível e igualitário, que promova a visibilização e promoção dos direitos trabalhistas num setor que ainda é bastante excluído. Só assim estaremos dando continuidade ao legado do OIT na defesa de um trabalho decente para todos e, consequentemente, na promoção da justiça social de forma mais igualitária. Obrigada.